dois, dois. Vai de parabéns, hein? Parabéns, cara. Pra não embaçar o óculos. Ok? Pode mandar. Dois,
Muito boa noite a todos e a todas. É com. Obrigado, Nico. É com muita honra que eu, Bira Nascimento, Gian Correia no 7 cordas, Henrique Araújo no cavaquinho e Rafael Toledo no pandeiro. Estamos prestando essa homenagem a esse músico tão especial que pro choro, pra história da música brasileira também. Este músico que gravou mais de 80 discos, que levou o chorinho pelos 4 cantos do Brasil e pelo exterior também, fazendo turnê na Europa, Ásia e as Américas. E este que eu tô falando também acompanhou uns grandes nomes da música brasileira também, como Aracide Almeida, Ismael Silva, Candeia, Cartola, Jackson do Pandeiro, Dolores Duran, Luiz Gonzaga e Tom Jobim, e assim vai, é um monte. Mas assim, você vê o tamanho da importância deste músico que a gente está falando aqui, né? Então, eu tô falando nada mais, nada menos do que Carlos Câncio Poiares, mais conhecido como Carlos Poiares. Contar um pouquinho da história do Poiares aqui rapidinho, o comecinho dele da carreira, né? O Poiares começou 5 anos de idade e já estava estudando flauta com a sua mãe, que era musicista. E ele tocava uma flautinha de lata. Uma flautinha de lata. Então, ele atrevidamente já se inscreveu no concurso de calouros no circo. E isso com 8 anos de idade, mais ou menos. E aí ele, nesse concurso, super interessante também, que ele ganhou, já ficou em primeiro lugar do concurso. E já recebeu o convite do circo para sair de turnê com eles. E ele aceitou. Isso que 8 anos de idade já estava na vida artística, assim, Igual né? Rafa, né? O que você fazia com ele? Igual Rafa. Igual Rafa. Igual o Pingo. Igual você também. 2 anos já tocava brasileirinho. Nas costas. Mas é bem isso mesmo. E aí o Poiares foi trabalhar no circo, né? Super legal isso. O mais legal assim, foi as coisas que ele aprendeu no circo. Que ele trabalhou como trapezista, trabalhou como cuspidor de fogo. Não, e o mais legal de todos, ele trabalhou como globista da morte. Aqueles caras que andam de moto dentro do Globo da Morte. Você acredita? Tudo isso com 8 anos. Acho que tudo na carreira dele aí, bicho. Que legal, mano. Sim. E sabe o que eu acho interessante? Que todo esse... O que eu acho interessante mesmo, assim, é que tudo isso você vê no som do Poiares. Então você vê que tudo essa ludicidade, né? Então você encontra muito... É um som imaginário mesmo, assim, dentro do contexto assim, da flauta que o Poiares trabalha, assim, né? Dentro do choro, né? Então, isso é interessante, deixa super rico o trabalho dele, assim. Então, esse é um pouquinho da história do Carlos Poiares. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó. A gente tocou 2 músicas desse disco, as 2 primeiras músicas. E essas músicas eram do Carlos Poiares, composição dele, que é a Buliçoso e Homenagem à Vitória, que, segundo as palavras dele mesmo, ele foi criado em Vitória. Só uma capa, pessoal, vê? Oi? Mostra a capa. Tá, a capa. Eu achei onde é que tá o meu disco agora. Hein? Peraí, depois a gente conversa sobre isso. Procurei tanto. Então, ó, esse disco aqui, gente, ó. Real História do Choro, por Carlos Poiares.
Sim. Muito bom. E a próxima música que a gente vai fazer também é do Carlos Poiares. Ela se chama Homenagem a Presidente Prudente. E uma coisa interessante também que eu descobri em umas pesquisas minhas é que tem outro nome, né? Os Mistérios de Chorão, né? É um choro com 2 nomes. Então, tem homenagem a Presidente Prudente e Travessuras de Joca, que tá nesse disco aqui. É o Flauta de Lata. Inclusive, se der pra dar um close aqui, é essa flautinha aqui. Acredito que seja essa flauta aqui, ó. Manda pro Nico ali. Olha o close. Como É o close? Close pé cego aqui. Olha o close. Ixi, tá escuro, né? Aí, tá bom. Olha o close. Dá pra ver aí? É isso aí, gente. Maravilha. Bora? É isso aí. Então vamos de Travessuras do Joca ou Homenagem a Presidente Prudente. Qual que é o andamento, Virão? Alegrinho. Eu vou dar aqui. 1, 2. balanço bonito, né? Como é que chama isso aqui do Joca? Travessuras do Joca? Travessuras do Joca. Será que é do pai do Carlinhos, o Joca Sete Cordas lá do ABC? Deve ter sido, né? Pode ser também. Ah, olha que coisa. Aí, legal, informação importante. Fala essa informação aí, pro. Acho que não sei. Se chega eles falando assim? Fala aí, Ricão. Aí, tá bom. Tá bom. Abre o microfone e dê um tostão da sua voz. Opa! Alô, tá saindo bateria? Abre aí. Tem um microfone. Tá aberto, agora está aberto. Pode ir. Tá rolando aí, Nico? Tá. É que eu perguntei aqui pro Bira, meu irmão, se essa música, esse segundo nome era pro Joca Sete Cordas, né? O pai do Carlinhos, grande amigo nosso também, que fortalece uma cena do show lá no ABC.
Muito legal. O Joca, o Gatão do Pandeiro, aquela rapaziada. Tio Garcia. Vixe, só a rapaziada, só os cabulosos. O Garcia era figura, hein, mano? Pô, a Tocava rapaziada. muito, o dente dele É. descia aqui, ó. Então é isso aí. Maiores repertórios Acho que é esse daí. do show, Garcia. Qual é? Vou fechar Aí, ó, aqui. que beleza. Só deixa aí no cantinho aí, pra quem for falar. Tá bom. É isso aí, gente. Esse aí é a história do Poiares, né? E uma informação que eu não coloquei aqui, que é quando o Poiares nasceu, né? O Poiares nasceu no dia 5 de dezembro de 1928 e morreu no dia 5 de maio de 2004. E outra coisa que eu vou falar aqui agora do Poiares, que é super interessante também, que o Poiares era pesquisador nato de choro, né? Pesquisador dos chorões, os conhecidos e os não conhecidos, mas uma coisa que não pode ser esquecida, que ele era um pesquisador nato da obra do Pixinguinha. Então, esse disco aqui, Pixinguinha de Novo. Então, ele é um disco maravilhoso, super importante para nós chorões, né? Por quê? Porque ele resgata músicas, são músicas inéditas do Pixinguinha. Então, é um time da pesada também, é o Valmar no cavaquinho, Walter no 7 cordas, Moacir no surdo, Araci no afoxé. E tem o que abrilhanta esse disco também é o dueto de flauta entre Carlos Poiares e Altamiro Carrilho. Então é muito importante. Dá pra dar um close? Assim chega? Chegou ali. Beleza. Legal, tem uma fotinha aqui, não sei se chega, né? Aqui atrás. Essa aqui? Essa Será é que dá? pequenininha, né? Pequenininha? Dá um jogo no celular. Chegou? É isso aí. Então é isso aí, vamos fazer uma música que é super importante, muito tocada na roda de choro, né? Então imagina, aqui estava sendo lançado isso, né? Por Carlos Poiares, Altamiro Carrilho e toda essa turma aqui. Então é o Diplomata. Boa, Bira. Um, dois,
de você falar, Bira, que eu esqueci também, desse disco, é que quando teve o... Ah, desculpa. Vou pegar aqui. Desculpa aí. Só uma recordação aqui que é interessante falar, que pela questão do Clube do Choro, né? Que quando teve a inauguração do clube, né, Dani? Teve uma sequência de shows que foram tão maravilhosos, assim, memoráveis, né? Que brevemente a gente vai voltar com os shows, se Deus quiser. Mas um dos shows que teve foi do Canarinho Chorão tocando esse disco, né? Isso sim. Lá no Arthur de Azevedo, né? Com um evento do Clube do Choro, né? Foi inesquecível esse dia, foi muito sim. legal mesmo. E eu vejo assim que essas propostas do Clube do Choro, elas são interessantes, assim, que você mergulha na obra do artista. Então eu acho super interessante isso, viver isso, né? Que você aprende, você vive esses artistas que fizeram isso no passado e a gente está fazendo aqui agora por conta deles, né? Então, eu queria agradecer muito ao Clube do Choro aqui de São Paulo, toda a proposta que são oferecidas aqui. Muito bom, Bira. E a gente vai falar alguma coisa do quadro, né? Não é isso, Dani? Olha lá, olha que beleza. Então, esse aqui, gente. Esse aqui é um quadro do grande artista plástico, Paulo Caruso. Então, ele fez esse quadro em homenagem ao Clube do Choro e ele está à venda, né? É isso, Big. Então são vários quadros deles. Então tá. Esses desenhos são várias artes dessa que fazem parte de uma campanha do clube. Ah, tá. Então esse desenho ele faz parte de uma campanha do clube, né? Para arrecadar fundos. E vai ter o número do Pix, né? É isso? Já apareceu aí? Vai deixar? Tá bom, então. Tem várias unidades desse mesmo desenho, pelo que eu entendi. É isso? É isso? Ah, várias unidades do mesmo desenho. É isso aí, né? Legal, gente, ó. Paulo Caruso, mestre. E muito obrigado, viu? Ah, são os chorões. Vamos falar aqui quem que é, né? Ó. Isaías, Esmeraldino. Ó. Garoto, Esmeraldino Salles. Quem que é esse aqui? Zequinha de Abreu, ó, que legal. Isaías e Israel. Foi muito bom, né? E os chorões aqui de São Paulo. Então, gente, acho que vale muito a pena a gente mandar ver aí nesse quadro. Muito bom, muito bom. E é isso aí, gente. Mandem os comentários se estiverem gostando. Depois a gente responde tudo direitinho pra vocês, tá bom? E queria falar que tá muito gostoso estar aqui, porque faz muito tempo que não se toca, né, mano? Assim, né, Pingo? Putz, que coisa, né, cara? Pô, coisa boa, né? É uma felicidade estar com esses cabras da peste aqui. Então é isso aí. A gente... Seguindo aqui o roteiro, a gente falou um pouquinho do Altamiro, do Poiares e o Altamiro Carrilho, né? E o Poiares, ele era um fã do Altamiro, né? Era o ídolo dele. Então, dificilmente você encontra assim, você vai procurar os discos do Carlos Poiares, você não vai ter alguma música, dificilmente não tem alguma música do Altamiro Carrilho. Então ele sempre gravava Altamiro Carrilho. E sempre assim, achava umas pedradas e umas coisas assim, umas pérolas, eu acho que achei melhor dizer pérolas, né? Então, Pérolas, são sinônimos. são né? sinônimos. É uma coisa. Então a gente vai oferecer pra vocês. Não oferecer pedrada, não, vou oferecer pérola. O Sentimental do Altamiro Carrilho. Só conferir a afinação, ele tá um pouquinho baixo, eu acho que tem alguma coisinha. Pega esse lazinho aqui, Bruno. Tá um pouquinho baixo. Baixo, você acha? Hein? A flauta sim. Eu acho que tava alta, pô. Outra mais. Vai em cima aí. Agora tava, vamos ver o que acontece. Tá com uma oitava mais alta?
Sentimental, gente. 1, 2, 1. Sentimental Altamiro Carrilha. Golaço. Diferente, né? Toma uma beiçada. Carlos Poiares eu conheci em 79. Ficamos amigos em 80, quando eu convidei Poiares para participar da inauguração da sede do clube, nova sede do Clube do Choro de São Paulo, que foi no mesmo lugar, que era no mesmo lugar do bar, Clube do Choro, na rua João Moura, aqui em São Paulo. Foram 3 rodas maravilhosas e o Poiares teve um destaque, ele solou, ele tocou muito, todo mundo de pé assistindo o Poiares tocar. Ele era um craque desde a sua flauta de lata, do seu flautim, do regional do canhoto, do Selo Dourado. Ele inaugurou o Selo Dourado, olha só, um músico instrumental, um solista,
inaugurando um selo da importância que foi o selo dourado. E eu espero que façam muitas homenagens a ele, que a obra dele seja sempre homenageada e resgatada, que esse era um craque e merecia e merece tudo isso. Vai contar Não sai a da... voz, né? Nossa. Ah lá, voltou. Epa. Vamos lá? Chorinho diferente. Peraí, deixa eu colocar minha máscara. É isso aí, Elton. Muito obrigado a presença do Elton Altman nos depoimentos. E seguimos agora de Um Chorinho Diferente, de El Gaúcho e Ione Rebelo. 1, 2...
Brilhante, muito bom, meu. Que tá muito gostoso estar aqui, tocando, chorinho. Nossa, quanto tempo, né? Manda um salve pra galera que tá assistindo aqui. Aí, quem tá... Vamos mandar um salve, lógico. Quem tá falando? Como é que é? A Marisa Ramos, um beijão. Douglas Germano. Cuca. Charles. Que legal. Bom, muito obrigado a todos nossos amigos, colegas e gente que a gente admira muito. Né? Então, vamos mandar aquela lá, Dani? Aquela tava esperada, hein? Aquela foto da antiga. Deixa eu mostrar essa foto aí que vocês estão vendo aí agora. É o Poiares, né? Poiares ali com essa criançada aí. Essa turminha boa. E dois desses cabras aí que estão aí, ó, estão aqui tocando com a gente. Que tem o Jean Correa e o Rafael Toledo. Pequenininho, tocando já, profissionalmente. Pode falar um pouquinho dessa foto? Chegando aí, ó. Alô, tá chegando o som? Bom, eu vou tirar a máscara rapidinho aqui, só pra estar com uma certa distância aqui, acho que é seguro. Bom, primeiramente, boa noite a todos, prazer estar aqui e tocando as músicas desse mestre e que está com a gente nessa foto, né? Eu acho que essa coisa de quem... Eu tenho essa sensação de pra gente que tocava desde criança, né? É uma experiência muito maravilhosa poder ter contato com esses mestres todos. E acho que mais maravilhoso ainda é poder adiante, né, com o passar do tempo, com a juventude, com a fase adulta, tendo o conhecimento de o quão importante esses caras foram para a nossa música, para o nosso choro, a gente conseguir olhar para trás e reconhecer e saber da importância desses caras, de estar ali junto com eles nessa fase ainda pré-adolescentes, né, que éramos nessa foto ainda, eu, o Rafa. E é isso, eu acho que muitas vezes a gente não tem a dimensão, a gente não tinha, né, éramos apenas crianças, pré-adolescentes, querendo tocar choro e conhecendo essas pessoas maravilhosas e magníficas que a gente conheceu, sem ter certamente a dimensão do que eles representavam para a música. E hoje em dia, poder olhar para trás para uma foto dessas é uma coisa muito gratificante. E sempre acaba acontecendo de aparecer. Alguém fala, pô, Jean, você viu aquela sua foto com não sei quem? Eu com a Tamir, ou aquele vídeo com não sei quem, e com o Dino, e com o Poiares.
Aí você fala, não, aí você vai ver e tem esse negócio tocando com aqueles caras ali. E com certeza era isso, né? O Poiares era um cara que eu tive o prazer de ver ele várias vezes tocando, principalmente ali no Piratininga, que era uma casa que tinha na Vila Madalena, que acontecia uma roda, uma tocata, que era aos domingos, se não me engano, e que participava o Cola Grande e o Zezinho Guarani, que eram integrantes do Conjunto 1 a 0, o grupo que eu tive o prazer de participar, a honra de fazer parte, que quando eu era ainda criança tocava cavaquinho, que nem nessa época dessa foto. E o Poiares era uma coisa incrível de se ver tocar, né? Era um cara que pegava a flauta e ele encantava as pessoas, né? Era um jeito muito original de se portar e de estar presente dentro de uma roda, de um ambiente, enfim. Apesar de todas as outras histórias que a gente escuta, isso às vezes ele aumentava um caos ou outro aqui, outro ali, mas era realmente um artista. E eu não sabia de toda essa história que o Bira contou, dele fazer parte de circo antes, e para mim isso representa muito a história do Poiares agora, faz muito sentido para mim. Ele realmente fazia questão de fazer as pessoas entrarem na música, de fazer as pessoas entrarem no som, e ele conseguia fazer isso com uma maestria muito grande. E voltando à foto agora que a gente está falando, é depois de uma apresentação nossa. Bom, como eu já falei muito, eu vou passar para o Rafa Toledo falar sobre essa nossa apresentação, sobre esse nosso grupo, para a gente dividir um pouquinho as falas e eu não ficar falando sozinho. Tá bom? Então, Rafa, apresenta aí a nossa foto e o show que a gente participou depois disso. Boa noite a todos e a todas aí que estão prestigiando essa live aqui maravilhosa em homenagem ao Carlos Poiares. E essa foto aí, né, foi muito legal achar ela, né? Tava lá na casa dos meus pais, eu vi ela lá, falei, caramba, bicho. E é muito isso que o Gia falou, né? Às vezes, quando a gente é mais moleque ali, tá começando a tocar, tá, né? Aquela euforia de encontrar amigo e tal, a gente nem imagina a dimensão que o Carlos Poiares tem e a importância, né, que ele tem pro choro e pra música, né? E foi muito legal. O que eu lembro assim, da generosidade dele, né? Ali no meio de um monte de molecada ali começando, e ele foi lá tocar com a gente, deu um super apoio, incentivou demais. Isso me marcou bastante. Era um grupo que a gente tinha, né, Jean? Que era eu, o Jean. Ele nem tocava 7 cordas ainda. Ele tocava cavaquinho, solava pra caramba já. O Paulinho Calamita, que era lá de Avaré também, da mesma cidade que eu. O Danilo Brito e o Felipe Neto do Balói, que tocava cavaquinho pra caramba. Agora também tá tocando de tudo, eu vejo ele aí também, se ele estiver assistindo a gente. Um grande abraço, toca baixo, toca trombone, manda brasa. Então é muito legal, né? Você vê a gente molecada ali e poder tocar, né, com um cara dessa dimensão. Eu lembro que, né, eu sou do interior e meu pai é músico, ele tentava, né, falar, pô, ó, esse cara é muito importante, ele é um grande flautista e tal. E aí, né, você vai entendendo a dimensão que o Carlos Poiares tinha e essa generosidade que ele tinha também. Muito legal, muito legal. Boa lembrança. Na Rua do Choro, não foi? Foi na Rua do Choro. Foi na... Acho que é a Rua do Choro. Era ali na frente do... que era na frente da Sala São Paulo, né? Nossa, eu lembro demais. Choro pra Praça do Choro. Exatamente. Nossa, era bom, né? Nossa. Todo sábado. Exatamente. Hoje em dia, né? Nossa, Todo sábado tinha 2 ou 3 apresentações ao vivo ali na Praça do Choro, onde reunia muita gente. Lembro muito também do Israel e do Balói. Do Balói não, do Marquinho Bailão. Ele ali atrás, no camarim ali, dando um super incentivo. O Balói também, né, que é quem juntou essa molecada. Então, como é importante, né, essas pessoas, esses incentivadores do choro, para essa linguagem, para essa nossa cultura conseguir continuar e prosseguir, né, com essa força que tem, né? Então, se tiver aí me assistindo, Balói, Bailão, todo mundo aí, um grande abraço, hein?
Maravilha, nossa, vocês falaram da Rua do Choro, né? Na Praça do Choro, né? Eu lembrei também que um dos incentivos também foi ter visto o Altamiro Carrilho lá nessa praça. Muito. Ainda criança também, a gente tocava bem pouquinho, assim, tipo, bem no comecinho. Mas a gente ia ver esses caras tocando. Então sempre incentiva. Então é isso aí, gente. A gente tocou um chorinho diferente, né? Que tá. Eu vou mostrar pra vocês mais um disco. Essa música que a gente tocou agora, um chorinho diferente, ele tá nesse disco aqui, ó. Revendo com a flauta os bons tempos do chorinho. Dá pra ver aí? Isso. Esse disco aqui é do seu. Eu também. Esse não é não. É do Selo Eldorado. Selo Eldorado. E um fato curioso desse disco, que ele fez, esse disco fez o lançamento, um lançamento do Selo Eldorado. Então eles estavam precisando, eles estavam buscando alguma coisa bem brasileira, bem com a cara do Brasil, e foram atrás do chorinho. Isso foi muito legal, né? E convidaram o Carlos Poiares para gravar, para fazer essa abertura desse selo, né? Eldorado. E a próxima música que a gente vai tocar agora é uma música que também foi inédita nesse disco. E é a música que abre o disco, inclusive. É uma música do Sivuca, chamado Choro Serenata.
Olá, meu nome é Rodrigo Castro, sou flautista há muitos anos e o fato de eu tocar choro se deve muito ao Poiares. Muito por admirá-lo, por desfrutar dos duos que quando eu ia da canja ele permitia fazer com ele gostava de tocar o Vou Vivendo e duas flautas. Uma cena memorável da minha vida foi quando eu fui tocar numa pizzaria que ele estava se apresentando, e aí ele estava tocando com o João Macacão, né? Que já se foi, já nos deixou nessa época tão difícil. E aí eu puxei o modulando, né? Daí o João Macacão falou assim, não, vamos chamar o Zé Barbeiro, que ele tá aí vendo, né? Aí o Poiares estava lá tocando, saiu, eu toquei o modulando, né? Música difícil tocar na flauta. Aí ele falou, esse garoto aí, quando eu me for desse mundo, ele vai me substituir. E aí, esse convite, né, que ele me fez a tocar choro foi assim, meio que divisor de águas. Quando eu percebi que eu tinha algum futuro como flautista de choro. Isso foi em 2000. Então eu devo muito ao Poiares, pelo incentivo de sempre. E um privilégio muito grande também foi quando eu toquei na missa dele de sétimo dia, na Igreja Santa Cecília, que é padroeira dos músicos, aqui em São Paulo. E lá eu toquei o Três Estrelinhas, Ave Maria também, como não pode deixar desse protocolo, né? Tocar Ave Maria. E assim eu lembro que a flauta no Três Estrelinhas, ela ocupava a igreja inteira, assim, o som da flauta. E o Alessandro Penese estava acompanhando, e o Alessandro, que tem um vínculo, assim, quase que familiar com o Poiares, pelo Poiares ter sempre apoiado muito, assim como ele me apoiava também, né? Acho que o Alessandro Penese, violonista, né, tinha até um vínculo até maior, assim, mais profundo até, porque tocou no conjunto dele. Mas o Alessandro estava acompanhando essa música do Anacleto, né, Três Estrelinhas, que o Poiares tocava magistralmente. E eu lembro que uma cena que ficou na minha cabeça é o Alessandro colocando a cabeça atrás do violão e acompanhando essa música. Mas queria dizer a todos que o Poiares faz muita falta. Quando ele se foi, eu me senti um pouco órfão, porque é um dos últimos representantes da escola tradicional da flauta brasileira. E depois dele, nossa obrigação é tentar honrar esses flautistas que se foram e que construíram desde Calado, Patapio Silva, essa escola maravilhosa da flauta, que o Brasil pode se orgulhar de ter uma linguagem própria na execução do instrumento. Um beijo a todos e obrigado, Bira, pela oportunidade. 1, 2, 3.
Eita, Birão. Bela valsa. Parabéns aí, meus companheiros. Obrigado. Nossa, entramos na sintonia aqui. Então foi essa aí. Então, vou falar um pouquinho por que a gente escolheu essa música, né? Poiares, ele pertenceu a vários conjuntos. Teve o seu conjunto, né, também. Pertenceu a vários conjuntos, mas tem 2 pontos aqui que são muito importantes. Que ele foi integrante do Regional do Canhoto. O Regional do Canhoto, para quem não conhece, é um regional referência para nós chorões, né? Onde tá o Dino 7 cordas, o Meira no violão de 6 cordas, o Gilson no pandeiro, o Canhoto no cavaquinho, o Orlando Silveira, né, no acordeão, né? É isso mesmo, é? Isso. E na flauta tava o Altamiro Carrilho, mas aí o Poiares foi substituir o Altamiro e foi o flautista que mais ficou, mais tempo permaneceu no Regional do Canhoto. Então é um regional que é de suma importância, porque acompanhou diversos artistas. Muitas das gravações antigas eram feitas com o Regional do Canhoto acompanhando os artistas. E outro regional importante que o Poiares tocou também foi o Época de Ouro, que é o conjunto do Jacó do Bandolim. Aí eu vou mostrar o disco para vocês. Esse disco aqui, ó. O conjunto Época de Ouro interpreta Pixinguinha e Benedito Lacerda. E é por isso que a gente escolheu esse disco, e a gente escolheu essa valsa porque o Poiares, ele também tá brilhantando demais nessa música, né? E é um disco fenomenal, né? Tem Dominante do Pixinguinha, tudo do Pixinguinha, né? 1-0, Seresteiro. Tem Pixinguinha e Benedito Lacerda, né? Então, e tem essa valsa sensível. E o Poiares também era um mestre na valsa, né? Ele tem diversos discos só de valsas. É interessante também pesquisar, tá? Então, o meu irmão aqui, Henrique, vai falar um pouquinho desse disco aqui. Não foi. Pois é, como o meu irmão aqui, o Bira Nascimento, falou, da importância do Poiares nos conjuntos também, né? Não só como carreira solo, mas ele substituiu o Altamiro, né? Depois substituiu o Arthur Ataíde, né? Que foi um flautista também fantástico. E depois o Poiares assumiu como flautista do Regional do Canhoto. Isso são as informações que a gente tem, né? E para quem quiser saber mais das informações sobre o Regional do Canhoto, tem uma página do Instagram, né, gerada pelo Armando, nosso grande amigo Armando, né, lá de Pernambuco, maravilhoso, sempre dá um apoio pra gente. A gente tem dúvida, a gente fala com ele. Então procurem no Instagram a página do Regional do Canhoto, que tem informações valiosas sobre esses instrumentistas aí. Então meu irmão pediu pra falar do disco, né, de 1973. Esse é o primeiro disco do Época de Ouro. Ele tá mostrando, meu irmão, aqui. É um disco que foi gravado depois da morte do Jacó, né? Jacó faleceu em 69. E o Época de Ouro retoma as atividades nas gravadoras, né? Gravando o disco sem o Jacó como solista. Aí o Del Rian, que é um grande amigo nosso também, grava o bandolim desse disco, com a formação clássica do Época de Ouro, com os 3 violões, né? Nessa formação com o Damásio no violão, um grande músico também, César Faria, Dino, Jorginho no pandeiro, Pedro Sorongo, se eu não me engano, tá na percussão, Del Rian e Carlos Poiares na flauta, e com os arranjos do Orlando Silveira, o grande maestro Orlando Silveira. E esse disco é uma das referências, porque a gente consegue observar a mudança do conjunto Época de Ouro, né? Como era tocado com o Jacó do bandolim, e depois como ele
como o conjunto foi se criando uma identidade do conjunto mesmo, né, da sonoridade do conjunto, dessa coisa dos 3 violões, né, serem muito bem interpretadas, né? Então esse disco aí, o Época de Ouro interpreta Pixinguinha e Benedito Lacerda, é um disco fantástico, e essa valsa, né, Bira? O Sensível, né? Mostra esse lado também. Ixi, a máscara tá caindo aqui. Mostra um lado solista do Jonas do cavaquinho, né? Que foi um dos maiores cavaquinistas aí do Brasil, tanto quanto acompanhador, quanto compositor e quanto melodista também. Então, uma valsa bem expressiva que o Jonas manda brasa aí solando, né? E eu queria dedicar essa música, né, Bira? Que eu tava falando com meu pai hoje, que hoje estão completando 7 anos, né, da partida, 7 meses. 7 anos, não, 7 meses da partida da nossa mãe, né? Então é uma das lembranças que eu tenho muito boas, assim, eu ter tocado essa música para minha mãe, assim, nos últimos momentos dela aqui nesse planeta, nesse plano aqui, né? Agora tá num momento, ela tá num lugar muito melhor que esse aqui, acredito, né? Acreditamos, né? Então a gente dedica essa música, o Sensível, uma valsa do Pixinguinha, né? A nossa mãe, Deus Deste Madalena, Araújo do Nascimento. E ao meu pai, que tá lá na casa dele lá assistindo. Deve estar com o seu Raider e sua caipirinha, curtindo os filhos aqui tocar. Nada melhor que isso, né? Escutar os filhos tocando. Então essa valsa foi pra essa família. Certo, rapaziada? Vamos voltar aqui então. Vai ter um vídeo aqui do... Vai falar, Bira? Quer falar você? Vai ter um vídeo do nosso grande amigo, né? Maravilhoso. Esse cara que, pelo amor de Deus, né? Maravilhoso. O Charles Gonçalves, Charles da Flauta, vai falar um pouquinho sobre o Carlos Poiares aí. Solta aí, Nix. Boa tarde. Uma cena que eu me lembro do Carlos Poiares foi quando ele me chamou para fazer uma participação no show dele. Foi a última vez que a gente se viu, né? Que já era como se fosse um aviso, né? Aí eu tava sem a flauta, aí ele me emprestou a dele, aí eu toquei com a flauta dele, eu toquei alguns choros lá, mas o que mais marcou foi o Clássicos em Choros, que o Altamiro fez, a adaptação, né? Que eu toquei o Arioso da Cantata. Ele chorou que nem uma criança, assim, me abraçou, me agradeceu, né? E quem sou eu, né? Nosso mestre Carlos Poiares, que deixou aí para nós aí um legado, né? Com centenas de gravações com o Regional do Canhoto, enfim, mais um monte de outras coisas. E para mim sempre foi como um mestre, né? Então é isso, né? Eu levo para sempre no meu coração isso e compartilhando com vocês. Obrigado, Bira, pelo convite aí, o Clube do Choro de São Paulo, por essa iniciativa aí de fazer essa homenagem ao Carlos Poiares. Obrigado. Posicionamento, Bira? Isso aí, lindo. Tá bem, tô bem. Vai lá. Oh, desculpa. 1, 2, 0.
Bonito. Que bonito isso aí. É isso aí. Presidente Esperança. Presidente Onde que é Esperança. isso aí, será? É o lugar que ele morou? Eu não sei muito a história dessa música. Mano. É linda essa música, nossa. Presidente Esperança de Carlos Poiares. Linda. E essa música tá no disco Uma Chorada na Casa do Six, que é meu disco favorito de choro. Vamos pôr, mostrar a capa pra vocês. Porque esse disco não tem vinil, né? Então foi tudo lançamento de CD. Ah, é pela Cari, né? Esse disco aí. E é disco fantástico, assim, tem músicas, Produção da Luciana. chorinhos assim que... Eu não sei de onde eles tiraram tanto choro bom, mano. É raro, pra quem gosta de repertório, vale muito a pena. Isso aí. Vídeo da Jana? Oi pessoal, tudo bem? Passando por aqui para falar de Carlos Poiares, grande flautista brasileiro, grande amigo, grande ser humano. Eu tive assim muitas passagens felizes com o Poiares. Eu conheci quando eu era uma menina, bem jovenzinha, no saudoso Clube do Choro, Bar Clube do Choro, na Rua João Moura, inesquecível, onde todos esses nomes, esses talentos maravilhosos se reuniam. Foi lá que eu conheci o Poiares. Aprendi algumas coisas com ele, ele me explicava, alguma coisa de tom. Não é esse tom, é o tom esse, é o original, assim. Esse foi um momento que para mim foi inesquecível, Rua do Choro, Barbo Vivendo também. Ele ia lá da canja com a gente. E teve um momento que eu não esqueci nunca mais. Uma vez eu cheguei assim, a Vânia Carvalho estava cantando, maravilhosa, uma seresta, acompanhada pelo Clóvis, 7 cordas, grandes 7 cordas aqui de São Paulo. O Poiares fazia a introdução e ela havia entrado. E ele fazia aqueles contracantos maravilhosos no meio, que ele era muito hábil nisso aí. De repente ele parava, olhava para a Vânia cantando e começava a chorar de emoção. Ele era muito emotivo, o Poiares. Assim, a música era com ele era a música. E depois ele voltou para fazer um trecho do solo no meio da música, depois de ter chorado. Aí ele tocou mais bonito ainda. Saudades do Poiares, boas lembranças. Beijo. 1, 2, 1.
Paulistano. Cidadão Paulistano. Essa música é do Carlos Poiares também. E algo interessante também é que essa música, o Poiares morou aqui em São Paulo, né? Então tocou por onde passava, levava o chorinho pelos cantos e levando toda essa alegria do chorinho para a cidade de São Paulo. Ele foi condecorado como cidadão paulistano. Então essa música chama-se Cidadão Paulistano e é nome de um disco dele também. Bom demais. E aí, chegamos ao final? É isso? Tem vídeo, né? Vídeo Poiares. É o vídeo do velho. É porque o choro é como se fosse o sangue da veia do brasileiro. Apesar de muita gente dizer que gosta disso, gosta daquilo, porque nosso povo está muito acostumado com mídia. E o que está acontecendo com o nosso povo é isso. A televisão mexe com a cabeça dele, domina ele, e ele vira robô na mão da televisão. Agora, o choro é o sangue do brasileiro. Primeiro, é o único gênero puramente brasileiro. É a música que nós temos para mostrar ao estrangeiro que nós temos uma música nossa. Né? E segundo, que é o balanço do corpo do brasileiro mesmo, que só ele tem esse balanço nele. Você acha que o brasileiro é romântico, essencialmente? É romântico, é boêmio, é alegre, viu? E isso tudo é o choro. Tudo isso é o choro. E é isso aí, chegamos ao fim. Agradecer a presença de todos e a todas que compareceram aqui na live do Clube do Choro. Essa noite tão especial pro Choro mesmo e pro Carlos Poiares, porque eu acho que ele merece essa homenagem pra altura de um grande músico que ele foi, né? Então a gente vai estar de coração aqui e realmente emocionado por estar fazendo essa live. E obrigado, Carlos Poiares. Ao Clube do Choro, São Paulo, todos os participantes do Clube do Choro, muito obrigado. A Casa Barbosa, a Secretaria de Cultura, ao Deni Domênico, Ives Finzeto, Nicolo De Caro. Nicolo, aquela música lá, Cidadão Paulistano, eu dediquei pra você, tá? Dedicamos pra você. Ao Elton Altman, ao Rodrigo Castro, ao Charles da Flauta, à professora Jane do Bandolim, ao Edsinho Sete Cordas, a Corina do Choro das Três, o Alessandro Penese e Miltinho, aos mestres e às mestras de choro e professores de música. Ao João Macacão, que acho que ele estava aqui com a gente de alguma outra forma. Minha mãe e o pessoal de casa aqui, ó. Rebeca, Nara, Helena, Yara, Júlia, TT, Ana e família. E a todos vocês, desculpa se eu esqueci de alguém. Muito obrigado mesmo, todos e todas que compareceram. E tenham uma boa noite, fiquem em casa, se cuidem e vamos ficar vivos.
violão 7 cordas. Henrique Araújo no cavaquinho. Rafa, segura essa brasa aí. Rafael Toledo no pandeiro. Obrigado a todos e a todas. Boa noite. Tem entrevista, né? Ah, vai ter uma entrevista agora. Então vamos lá. Perfeito. Beleza. Boa noite, gente. Opa. Esse instante aqui é daqui. Deixa eu deixar aqui. Daqui? É, aqui é do bar. Parabéns, hein, filho? Obrigado, filho. Pegada Mastinho Calista. Você é daqui, né? Qual mic que é? O mic pode deixar lá. Ah, tá. Agora programa ensaio. Programa ensaio. Conta um pouquinho pro pessoal, pra gente deixar isso registrado aí. Como você começou sua trajetória, seu primeiro instrumento, conta um pouquinho Sim. pra gente. Então eu comecei a estudar música bem novinho também, tinha 5 anos de idade. Porque eu morava do lado de um conservatório de música, no Som e Arte, né? E aí eu comecei com violão, tocando, e depois eu fui estudar chorinho. Mas eu estudava chorinho na gaita, porque eu tinha um grupo com a minha família, que era o Conjunto Instrumental Prelúdio. Um beijão pra todos eles. E aí comecei com a gaita, eu levei uma carreira mesmo, assim, uma vida como gaitista mesmo. E depois eu migrei pra flauta transversal. Porque, não sei, me encantei assim com a flauta, fui cada vez me encantando mais. Eu ganhei uma flauta do meu pai. Comecei lá no Projeto Guri. No Projeto Guri, eu fui tocar lá, tinha uns 16 anos, isso, já. 17 anos, é.
Aí fui tocar no Projeto Guri, eu falei, eu quero a flauta porque tem a ver com chorinho e tudo. E me encantei a partir daí, assim. E venho treinando ela desde então. Então, vamos firme, assim. É sempre... A música é um desafio muito grande, né? E a gente sempre fica feliz quando tem um resultado assim como esse também de hoje. E acho que... E estar prestando essa homenagem pro Poiares. Foi bem por aí. Legal. E como é que... Aprofunda um pouco mais nessa história da sua família, da relação da sua família com a música. Ah, não sim. Não é só você e seu irmão, né? Mas tem muito mais. Isso. A minha história com a minha família na música, a gente... Todos lá de casa, a gente já tem uma tradição meio de todo mundo tá tocando algum instrumento, né? Então, meu pai toca, a minha mãe cantava, minhas tias cantavam, minhas primas tocavam piano, violão, meus primos do violão também, tudo tinha instrumento lá em casa. Meu irmão, né, também no cavaquinho. Aí eu fui arriscar no sopro aqui, né? E a gente tem... acho que tá meio no nosso sangue, assim. Às vezes eu sinto isso... uma coisa meio ancestral, assim. Então... E a gente fica... É isso aí, né? Estamos seguindo no caminho com a música, né? Legal. É isso aí. Essa relação, principalmente sua com seu irmão, saiu uma das rodas de choro mais importantes. Ah, sim. Sim. Conta como começou essa história dessa roda, de onde ela é, os detalhes. Ah, sim, então tá bom. Então, aí teve uma época da minha vida que eu fui morar com meu irmão, né? E a gente foi morar ali no bairro da Sumaré. E foi muito legal ao mesmo tempo, porque como a gente queria tocar muito, a gente tava, né, sempre estamos com essa sede de tocar, né? Então a gente foi só que os vizinhos reclamavam, né? Então, porque a gente tava num prédio, né? Então falava, vamos pro bar, mano. Já que tem um monte de bar lá embaixo, vamos pro bar. E aí a gente convidou todo mundo, assim, falou, o pessoal... Começo era assim, chegava 5 pessoas, assim... Aí foi aumentando o número de músicos que participam, músicos e musicistas que participam, e do público também, porque hoje não tem mais, né, por causa da pandemia, né, a gente tem que dar um tempo mesmo, mas a gente era por aí. Então é uma roda que o intuito dela tá sempre com o sangue quente do choro mesmo, assim, né, porque deixar o repertório em dia, e pesquisar repertório, encontrar os amigos e também agregar as pessoas, assim, tanto quanto principalmente os mais novos estão chegando, e fundamentalmente na roda de choro mantém-se o respeito aos mais experientes. Então na nossa roda a gente sempre deixa esse é o critério fundamental, e se divertir também, né? Errar nota, acertar nota, tem dia que é assim, tem dia que vai até o dia que vai. Quais os músicos já passaram pela roda que você lembra? Ah, sim, a gente fez uma vez um especial pro Isaías e Israel, que foi muito legal, assim, esse dia agregou bastante gente, muito músico. Mas assim, passaram gente, assim, o Stanley Carvalho, o clarinetista, né? Deixa eu ver, o João Macacão, Balói, todo o pessoal da velha guarda, o Charles da flauta, esses nomes, assim, né? O pessoal que fez acontecer, assim, com choro, né? O seu Zequinha, falecido seu Zequinha no pandeiro, que eu lembrei dele aqui agora. Então, passou muita gente, e o interessante também que vem gente do mundo todo, eu posso dizer, porque vem gente do Chile, da Argentina, Itália, nossa, da França, Israel, isso é verdade. Então, Japão, verdade, bem lembrado, Nico. Então, é uma roda que agrega muita gente, esse conhecimento, assim, que é internacional, assim, já pode se dizer que é internacional, assim. Então só tem alegria lá. Que agora não dá mais pra gente ir, mas quando tiver legal, quando as coisas estabelecerem, a gente quer convidar, estão todos convidados. Quais são as principais referências da flauta e por quê? Ah, tá. Minhas principais referências da flauta foi o Poiares, assim, pra mim, fundamental, assim.
acho que eu me encantei mesmo foi escutando o Charles da flauta também, o Rodrigo e Castro, Odete e Ernest Dias, pessoal das Choronas. Então todo esse pessoal, a Gabi da flauta, né, também. Deixa eu ver. Nossa, tem tanta gente, mas assim, o Poiares, o Altamiro, né, não pode faltar, lógico, Benedito Lacerda, Patapo Silva, a velha guarda do choro ali. Mas o Poiares, pra mim, sempre me encantou. Assim, na hora que eu falei, meu, eu preciso. É isso que eu quero fazer da minha vida mesmo. Foi quando eu escutei o Poiares tocando, porque eu escutei o Poiares quando ele ia na Praça Benedito Calixto tocar a flauta. E aí foi ali que eu falei, agora eu preciso estudar isso aqui, cara, que é isso que eu quero fazer mesmo. E fala um pouco das suas outras experiências musicais, assim, no forró e da vida de músico. Ah, sim. Então, a vida de músico, ela atualmente, meu, é aquela correria mesmo de estar sempre eu vou falar do Chorão, né? O Chorão, ele tem que estar sempre pesquisando, ele tá sempre em busca de repertório, em busca de estudar sempre o seu instrumento, ou outros também, de correr atrás mesmo, assim. Então é praticamente 24 horas, assim, né? É lógico que hoje tem muitos afazeres. Eu sou papai também, cuido da minha filhinha e cuido da minha casa, tudo, mas eu tenho que separar esse tempo também para os meus estudos, para minha música, o que eu tanto amo, assim, né? Tanto faz parte de mim, o tanto que eu acredito. E a correria é essa, às vezes assim, eu me considero um chorão, né? Mas eu me transito em várias áreas de outros estilos de música. Eu toquei forró com a banda Rastapé, com outras bandas também, uma banda, né, conhecida. Também transito no samba, eu faço parte de um balé afro também, qual eu toco flauta lá na companhia Treme Terra. Então, é isso. Eu acho que a vida de músico, ela tem que, no meu caso, transitar bastante, mas assim, sigo o meu coração no choro. E pra gente encerrar, fala um pouquinho do seu trabalho autoral. Ah, sim. Então, eu tô fazendo um trabalho autoral que se chama Bira e Regional. Então, para quem quiser conhecer o meu trabalho, tem na minha página o biratã.bira Nascimento e tem na página do Bira e Regional também. Então é um trabalho autoral de choro, assim, eu tento levar tudo que aprendi dessa escola aí do Carlos Poiares, do Benedito Lacerda, do Altamiro Carrilho. Então, esse trabalho, ele se fundamenta, o fundamental dele é ser um choro mesmo, né? Ser choro e buscar dos sentimentos. Fala muito de sentimento lá do fundo mesmo do coração. Então, de amor, de raiva ou de coisas bonitas também, né? Da natureza. Então é um trabalho assim baseado nisso. É o Bira Regional. E daqui a pouco a gente estava gravando, né? Então teve que parar por conta da pandemia, mas talvez retome. Bom, veio uma última ideia aqui. Uhum. Se alguém o que você queria dizer? Para alguém que estiver assistindo esse vídeo daqui a 50, 100 anos, o que você gostaria de dizer? O que você queria que a pessoa soubesse desses tempos de agora, de choro, da vida? Ah, sim. Bom, eu vejo que a gente assim, eu aprendi muita coisa dentro desse mundo do Poiares que a gente preparou esse especial. Eu aprendi muita coisa assim de ser um ser humano, né? Então, em que quesito, assim, você às vezes eu escutava algumas pessoas falar não sei se tão bem do Poiares, assim, né?
E aí eu falei, poxa, mas deixa eu ver quem que é esse cara, né? Tipo, foi ver. Aí eu vi que era um cara brilhante, assim, que correu atrás, fundou escola de música, foi presidente, diretor artístico do Clube do Choro de Brasília, gravou um monte de disco defendendo o choro, foi pra cima. Ou seja, então, onde eu quero chegar é falar pra essa turma que, vamos ver o lado bom das pessoas, sabe, também. Vamos ver, porque às vezes a gente vê muito lado negativo, então acho que a gente dá um olhar pra esse lado, que às vezes a pessoa tá correndo atrás, a gente não sabe a realidade da pessoa, né? E tá correndo atrás, e nesse caso eu aprendi que observar esse lado mais humano. Acho que também a pandemia trouxe um pouquinho disso pra gente. É isso, esse é o recado.